Boa tarde, meus amores, como vocês estão? Hoje é segunda-feira, vamos iniciar nossa semana com a aulinha de português. Hoje é dia 3, tá? Peço desculpas porque a semana passada eu errei as datas do vídeo no quadro, tá? Mas hoje tá tudo normal. Então, hoje a gente vai aprender sobre produção de texto, tá? Vamos aprender a fazer um pequeno texto, tá certo? E a atividade de vocês vai envolver a imaginação e também as dicas que eu vou dar aqui no quadro para vocês aprenderem a construir um texto, tá certo? Então, eu espero que vocês gostem, que vocês aprendam, tá certo? E a partir daqui a gente vai praticar bastante essa atividade, ok? Então, para a gente entender como que a gente vai fazer um texto, não é de todo jeito, tá? Um texto, ele possui começo, meio e fim. No começo, você vai apresentar a ideia do texto, algum personagem, do que você vai falar, tá certo? No início do texto, você começa apresentando a história, a narrativa, tá certo? No meio, você vai contar acontecimentos, o que está acontecendo na sua história, tá? Qual coisa fantástica aconteceu, tá? E esse meio pode ter muitas informações, tá bom? E no fim, você vai finalizar com o fim da história. O que aconteceu no final? Depois de tudo que aconteceu no enredo da história, o que aconteceu no final, certo? E para iniciar cada momento do texto, nós temos algumas palavras que podem ajudar, certo? Então, se eu vou iniciar um texto, eu posso iniciar com era uma vez, certo dia, certa manhã, numa tarde, um belo dia, numa festa, certo? Você vai iniciar o texto dessa forma. No meio do texto, quando você está explicando o que está acontecendo, você pode utilizar no início das frases. Então, de repente, quando, nesse momento, a partir daí, depois de. Isso aqui vai te ajudar a entrar nas informações da história. E eu vou dar alguns exemplos depois, tá? Não se preocupe. E no fim, você vai utilizar o quê? Por fim, finalmente, portanto, por isso, assim, nesse caso. Então, eu já vou explicar para vocês como que vocês podem utilizar essas palavras aqui nos inícios dos parágrafos para iniciar as informações do texto, a narrativa do texto, certo? Então, eu vou fazer um texto meu e peço que a atividade que vocês vão fazer, vocês utilizem a imaginação e produzam um texto de vocês, que eu quero ler todos, tá certo? Então vamos lá. Tá? Então eu coloquei só algumas palavras aqui, mas eu vou mandar pra vocês as informações que eu coloquei aqui antes, tá? E eu vou fazer o meu texto, tá bom? Então eu vou iniciar com Era uma vez, tá? Que é bem clássico, né? Então vamos lá. Era uma vez. E aí eu vou apresentar o meu personagem. Uma garotinha chamada Ana. Um dia ela estava no seu quarto vírgula, quando de repente ela viu um rato. Então, ela subiu em cima da cama e pediu ajuda da sua
mãe. Quando a mãe de Ana chegou, percebeu que não havia rato nenhum. Pois o que Ana viu foi um rato de brinquedo do seu irmão. Então veja, aqui eu fiz um pequeno texto, tá? Eu inventei isso aqui agora, então vamos lá. Era uma vez, eu iniciei a história. Uma garotinha chamada Ana, então eu apresentei a personagem principal para vocês. Um dia ela estava no seu quarto quando de repente ela viu um rato. Então aconteceu alguma coisa. Então, meio do texto. Ela subiu em cima da cama e pediu ajuda à sua mãe. Então aconteceu alguma coisa e ela pediu ajuda para sua mãe, tá? Quando a mãe de Ana chegou, percebeu que não havia rato nenhum. Então tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é o meio do texto. São acontecimentos do texto. Aqui é o início, aqui é o meio e aqui é o fim. Pois o que Ana viu foi um rato de brinquedo do seu irmão. Pois, porque, por fim, assim, portanto, tudo isso finaliza o texto. Então aqui tem a justificativa para finalizar o texto, certo? Então vejam que aqui temos o início, o meio e o fim, tá bom? Então a atividade de vocês vai ser exatamente relacionada a isso. Eu vou passar para vocês essa atividade, vocês vão fazer no caderno, tá certo? Se vocês quiserem escrever as informações que eu vou mandar, vocês podem escrever também para ajudar na hora que estiverem produzindo o texto. E eu vou estipular 10 linhas para vocês fazerem um texto de 10 linhas, certo? Então, caprichem, utilizem a imaginação, utilizem as informações que eu dei aqui no quadro, tá certo? E eu quero ler todos os textos de vocês, tá bom? Quero ler várias histórias, tá bom? Então a aulinha de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês gostem e amanhã a gente se encontra com a aulinha de matemática. Um beijo e tchau!